Olá, olá! Daniel Brent aqui do Raptabase, fan channel para falar somente do Raptabase, né? Vamos lá, então hoje eu quero falar de um outro, seguindo essa série do porquê usar o Raptabase ou porquê o Raptabase, eu quero falar de um outro assunto que eu acho que é um dos grandes diferenciais, talvez o maior, o que eu considero o maior diferencial do Raptabase em relação a outros apps de nota, né? E esse diferencial é ter no mesmo app o Whiteboard e as Super Tags, né? Então é um app que trabalha com tags, e não somente com tags para classificar, né, para que você classifique as suas notas, que no Raptabase é chamado de cards, mas que ele permite que você crie banco de dados com as tags. Então você pode agrupar os cards nas tags, né? Então assim, você tem uma tag lá, autores de livros, por exemplo, e aí você vai linkar vários cards diferentes naquela tag. Ou então você tem uma tag de filmes, né? E aí você linka vários cards nessa tag. Então é uma forma de você encontrar, agrupar e encontrar conteúdo. E aí ele permite que você crie o banco de dados a partir desses cards que estão agrupados na tag. Então, para você fazer uma análise, né, tipo, imagine um Excel, né? Então, claro, ele não tem todas as ferramentas do Excel, mas imagine que ele proporciona que o card seria um Word, né? E que o banco de dados de tags seria o Excel, né? Então você tem aí essas duas possibilidades. São coisas que a gente, desde que inventou o Windows, a gente vive com essas duas formas de trabalho, né? Tanto que o Office se tornou essencial, mas ficou limitado em algumas questões. E essa questão, principalmente que o Office se tornou limitado, é o pensamento trabalhado em cima de whiteboard, né? Porque aí você tem o Excel, você tem o PowerPoint, você tem o Word. O PowerPoint, você hoje em dia, com as funcionalidades de exportar um PDF, né, de pegar uma nota e exportar um PDF, que vários apps têm, e no Raptabase eu acredito que tem também. Eu não utilizei, não, eu tenho que verificar isso, mas eu acredito que tem também. Você mais ou menos consegue fazer uma apresentação em cima disso, né? Você tem uma nota, a nota tá bonita, tá estruturada, né? No modelinho estilo Notion ali, e aí você só exporta e isso virou uma apresentação, virou um documento, né? E tal. Então, basicamente, esses apps eles estão tentando trabalhar com essas três coisas ainda, essas funcionalidades essenciais. Agora, não tem o whiteboard, né? Não tem interação com o whiteboard. Então, esses apps todos eles estão pegando esse nicho que o Office deixou de existir, né? Que é a ligação entre as coisas, né? Então, se eu pegar um outro app de whiteboard, eu não tenho uma ligação fácil com os demais arquivos e tudo mais, né? Então, esses apps de notas estão recriando, na minha percepção, o que o Office já fazia, né? Nesse sentido, do Word e do Excel, e adicionando o whiteboard, o pensamento com conexões, né? Então vamos lá. Então as super tags, né, voltando ao banco de dados de tags, permitem que você tenha uma tabela e que você classifique os cards, né? Então para você fazer uma comparação, eu quero comparar um livro,
outro que é melhor. Aí eu posso criar classificações nas colunas e comparo. Ou um negócio, né? Uma ideia de negócio, qual que é um negócio mais rentável? Aí eu coloco uma coluna de rentabilidade e vou classificar. Cada card sendo um negócio, uma ideia de negócio, aqui eu tenho uma classificação. Ou mesmo filme, né? Então, por exemplo, eu tenho uma lista de filmes e eu tenho uma coluna que eu pego o rating do IMDb, né? Do imdb.com, que é super renomado nesse sentido. Então, eu consigo classificar qual o filme que teria o rating maior. Então, se eu quiser eu quero assistir um filme bom, que é mais garantido, que eu vá gostar, eu vou pegar um rating maior. Aí eu tenho outra coluna que é o estilo do filme, então suspense, ação, aventura, e assim eu vou criando, né? Como tem alguns vídeos aqui que eu já mostrei para vocês e tudo mais, né? Eu vou criando e vou mostrando, e vou conseguindo filtrar, né? Então essa vantagem de ter a Super Tag é muito boa e isso você vê em alguns aplicativos, né? Mas aí você tem uma outra forma de agrupar no Raptabase, que é o whiteboard. Então você pode criar uma tag e agrupar os cards, né, nessa tag, e aí ver de uma forma mais analítica, ou de outra forma, você tem um whiteboard e aí você arrasta blocos de texto e faz as ligações como se fosse um mind map, mas você pode utilizar de sessões, então o whiteboard é um espaço vazio que você cria visualmente do jeito que você mais ou menos quer, né? Ele não tem ferramenta de desenho, mas ele permite que você crie sessões, que seriam agrupamentos. Então você tem os cards, e aí você cria um quadrado, que é denominado de seção, e que está agrupando todos aqueles cards, né? Depois você pode criar uma seta de um card para o outro, ou de uma seção para outra. Então isso permite que no whiteboard você crie um whiteboard em cima de um tema, por exemplo, filmes, né? E aí veja que eu estou pegando o mesmo exemplo das super tags. Nos filmes eu tinha a lista de filmes, aí eu tenho as classificações, né? Aqui, se eu for agrupar no whiteboard os filmes, então eu posso pegar, arrastar os cards de cada filme. Eu posso colocar a imagem do filme. Eu acredito que eu tenho até um vídeo disso, então fica visualmente mais atrativo a capinha de cada filme. E aí eu posso, por exemplo, criar sessões onde eu tenho uma sessão de ação, uma sessão de aventura, uma sessão de fantasia. Então, cada grupo teria uns cards dentro com separados, né, visualmente por estilo de filme. Em outra aplicação, eu posso, por exemplo, criar um workflow, quer dizer, um fluxo de entendimento, de trabalho, ou, né, nesse sentido, se eu tiver um workflow de compras, né, então vou fazer o requisito, aí, né, defino ali o requisito, daí vou pesquisar fornecedores, aí depois de pesquisar fornecedores, eu starto o processo de compra, faço o pedido, acompanho, verifico a entrega, confiro a nota fiscal, e assim você pode criar as caixinhas e criar um workflow desse processo, onde cada caixinha, cada seção pode ter diversos cards, ou pode ser só uma sequência de cards, né? E é interessante porque no card você vai clicar no card e aí você consegue ver o que está dentro do card. Então, assim, se você tem lá um item que é cotar com fornecedores, de repente você clica no card e você já tem uma lista de fornecedores, né? E aí, se esse card tiver a tag fornecedores, você clica nessa tag, você pode ter a lista de fornecedores
e você pode criar categorias. Então veja que a interação do whiteboard com o super tag, ela potencializa muito, né? Então isso é uma coisa que eu realmente curto muito no Raptabase. Eu sei que tem outros apps que trabalham com whiteboard, mas eu realmente não vi nenhum app que trabalha com as duas funcionalidades. E Daniel, né, escolhi o Raptabase porque eu não consigo não trabalhar com as duas. Eu preciso das duas. Então, por isso que eu escolhi o Raptabase, porque o whiteboard é muito importante. Então, assim, eu vi que muitas coisas eu elaboro com whiteboard. Quando eu utilizava anteriormente o Evernote, eu tinha as notas, mas naquilo que eu ia decidir, que eu ia buscar criar uma estratégia e tudo, eu sempre usava algo no estilo mind map. E aí eu fazia no papel, né? Depois eu tirava foto, jogava lá no Evernote, era a forma de manter um aplicativo só. Então eu sei que tem outros aplicativos, né, que fazem esse estilo de whiteboard, mas aí se não tiver uma interação com a outra parte também, fica limitado, né? Primeiro uma interação com as notas e depois uma interação com... Porque o meu banco de notas já é muito grande, né? Quem acompanha aqui já sabe. E também essa interação, porque às vezes a decisão ela é realmente analítica, né? Ela não é em cima de possibilidades ou de fluxo e tal. Ela é uma decisão analítica. E aí você vai categorizar e vai decidir. Então, ter os dois realmente faz com que eu possa trabalhar esse banco de notas num aplicativo único. Beleza? O que é que você acha disso? Comenta aí. Você conhece algum outro aplicativo que tem essas duas possibilidades também? Como é que você utiliza? E para você é suficiente ter somente o whiteboard? Ou você também utiliza as super tags, as tabelas? Ou é suficiente ter só as tabelas, banco de dados, e você não usa muito whiteboard? Ou você é como eu e precisa dos dois? Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Quer testar o Aptabase? Tem aqui embaixo 7 dias gratuitos. Aí tem no primeiro vídeo, tem que eu fiz sobre preço, né, dessa série. Tem falando ali o processo e tudo. Você precisa colocar o cartão de crédito, mas pode cancelar. Se quiser fazer só os 7 dias gratuitos, senão você mantém, né? Então, é isso aí. Beleza? Bom ver você de novo aqui assistindo o vídeo. Vamos aprendendo, organizando a vida e deixe seus comentários. Abraço!